Em diversas ocasiões, foi levantada a questão de o universo estar ou não sujeito à lei da causalidade. Se ele existe, funciona dentro ou fora dessa lei. Você parece ser de opinião que o universo é sem causa, de que nada, por menor que seja, tem uma causa, de que tudo surge e desaparece sem motivo algum. Causalidade quer dizer sucessão no tempo de acontecimentos no espaço, esse espaço sendo físico ou mental. Tempo, espaço, causalidade são categorias mentais que surgem e se desfazem com a mente. Enquanto a mente funcionar, a causalidade será uma lei válida? Como tudo que é mental, a chamada lei da causalidade contradiz a si própria. Nada do que existe possui uma causa específica. O universo inteiro contribui para a existência até mesmo da coisa mais ínfima. Nada poderia ser o que é sem que todo o universo fosse o que é. Se a fonte e a base de tudo é a única causa de tudo, falar de causalidade como uma lei universal é um erro. O universo não está limitado por seu conteúdo, porque suas potencialidades são infinitas. Além disso, ele é a manifestação ou a expressão de um princípio fundamental e totalmente livre. Sim, pode-se ver que, em última análise, falar de uma coisa como sendo a única causa de outra coisa é um total equívoco. Na vida real, entretanto, nós invariavelmente damos início a uma ação tendo em vista um resultado. Sim, muita atividade desse tipo acontece devido à ignorância. Se as pessoas soubessem que nada pode acontecer a não ser que o universo inteiro o faça acontecer, elas conseguiriam muito mais com um gasto muito menor de energia. Se tudo é uma expressão da totalidade das causas, como podemos falar de uma ação deliberada visando alcançar algo? O próprio desejo de alcançar algo também é uma expressão do universo total. Ele simplesmente mostra que o potencial de energia aflorou num ponto específico. É a ilusão do tempo que faz com que se fale de causalidade. Quando o passado e o futuro forem vistos no agora, intemporal, como parte de um padrão único, a ideia de causa e efeito perde sua validade e a liberdade criativa toma seu lugar. Mesmo assim, não consigo ver como algo possa vir a existir sem uma causa. Quando digo que uma coisa não tem causa, quero dizer que ela pode não ter uma causa específica. Sua mãe não foi necessária para que você viesse ao mundo. Você poderia ter nascido de outra mulher, mas você não poderia ter nascido sem o sol ou sem a terra. Mas nem mesmo o sol e nem a terra poderiam ter causado o seu nascimento se faltasse o fator mais importante, seu próprio desejo de nascer. É o desejo que faz nascer, que dá nome e forma. O desejável é imaginado e querido e se manifesta como algo tangível ou conceptível. Assim é criado o mundo em que vivemos, nosso mundo pessoal. O mundo real está além da capacidade de compreensão da mente, mas nós o vemos através da rede de nossos desejos, dividido em prazer e dor, certo e errado, interno e externo. Para ver o universo tal como ele é, você tem que ir além dessa rede. Isso não é difícil, pois a rede é cheia de buracos. O que você quer dizer com buracos? E como encontrá-los? Olhe a rede e suas muitas contradições. Você faz e desfaz a cada passo. Você quer paz, amor, felicidade e faz todo o possível para criar dor, ódio e guerra. Você quer longevidade e come demais. Você quer amizade e explora. Veja a sua rede como feita de todas essas contradições e remova-as. O simples ato de vê-las fará com que elas se desfaçam. Se o simples fato de eu ver a contradição faz com que ela se desfaça, não haveria um elo causal entre eu ver e a contradição se desfazer?
A causalidade, mesmo como conceito, não se aplica ao caos. Em que medida o desejo é um fator causal? É um dentre muitos. Para tudo, há inúmeros fatores causais. Mas a fonte de tudo isso é a possibilidade infinita, a realidade suprema que está em você e que derrama seu poder, sua luz e seu amor em cada experiência. Mas essa fonte não é uma causa, e nenhuma causa é uma fonte. É por isso que digo que nada tem causa. Você pode tentar entender como uma coisa acontece, mas não pode descobrir por que uma coisa é como ela é. Uma coisa é como é porque o universo é como é. A consciência testemunha é permanente ou não? Ela não é permanente. O conhecedor nasce e morre com o conhecido. Aquilo no qual tanto o conhecedor quanto o conhecido nascem e morrem está além do tempo. As palavras permanente ou eterno não se aplicam. No sono não há nem conhecido nem conhecedor, o que mantém o corpo sensível e receptivo. É claro que não se pode dizer que o conhecedor esteja ausente. A experiência das coisas e dos pensamentos não está presente. Isso é tudo. Mas a ausência de experiência também é experiência. É como entrar num quarto escuro e dizer, não vejo nada. Um homem cego de nascença não sabe o que significa escuridão. Do mesmo modo, apenas o conhecedor sabe que não sabe. O sono é meramente um lapso de memória. A vida continua. E o que é a morte? É a mudança no processo vital de um corpo específico. A integração termina e a desintegração se instala. Mas e o conhecedor? Com o desaparecimento do corpo, o conhecedor desaparece? Da mesma maneira que o conhecedor do corpo aparece no nascimento, ele desaparece na morte. E nada permanece? A vida permanece. A consciência necessita de um veículo e de um instrumento para a sua manifestação. Quando a vida produz outro corpo, outro conhecedor passa a existir. Existe algum vínculo causal entre os sucessivos corpos conhecedores ou corpos-mentes? Sim, algo que pode ser chamado de corpo de memória ou corpo causal, um registro de tudo que foi pensado, desejado e feito. É como uma nuvem, um aglomerado de imagens. O que vem a ser esse sentimento de existência separada? Ele é um reflexo num corpo separado da realidade única. Nesse reflexo, o ilimitado e o limitado são confundidos e vistos como se fosse uma coisa só. Desfazer essa confusão é o objetivo do yoga. A morte não desfaz essa confusão? Na morte, apenas o corpo morre. A vida não morre, a consciência não morre, a realidade não morre, e a vida nunca é tão viva como após a morte. Mas há renascimento? O que nasceu tem que morrer. Só o não nascido não morre. Encontre aquilo que nunca dorme e nunca acorda, e cujo pálido reflexo é o nosso senso de eu. E o que devo fazer para encontrá-lo? Como você faz para encontrar qualquer coisa? Fixando nela sua mente e seu coração? Tem que haver interesse e também uma firme lembrança. Lembrar o que deve ser lembrado é o segredo do sucesso. Chega-se lá por meio da dedicação. Você quer dizer que basta querer encontrar? É óbvio que tanto qualificações quanto oportunidades são necessárias. Elas virão com a dedicação. O que é supremamente importante é estar livre de contradições. O objetivo e o caminho não devem estar em planos diferentes. A vida não deve brigar com a luz. O comportamento não deve trair a crença. Isso pode se chamar de integridade, inteireza.
você não deve jamais recuar, desfazer, desenraizar, abandonar o terreno conquistado. A tenacidade de propósito e a sinceridade da busca irão levá-lo à sua meta. Tenacidade e honestidade são dons, sem dúvida. Eu não possuo nem mesmo um vestígio delas. Tudo virá à medida que você for caminhando. Dê o primeiro passo. Todas as bênçãos vêm de dentro. Volte-se para dentro. Você conhece o Eu Sou. Permaneça nele todo o tempo que puder, até que ele passe a surgir de forma espontânea. Não há caminho mais simples nem mais fácil. Todos os mestres aconselham meditar. Qual é o propósito da meditação? Conhecemos o mundo externo de sensações e ações, mas sabemos muito pouco de nosso mundo interior de pensamentos e sentimentos. O propósito primário da meditação é nos tornar conscientes e familiarizados com nossa vida interior. O propósito último é alcançar a fonte da vida e da consciência. Por sinal, a prática da meditação afeta profundamente nosso caráter. Somos escravos do que não conhecemos e senhores do que conhecemos. Se descobrirmos e entendermos as causas e o funcionamento de um vício ou fraqueza, quaisquer que sejam eles, esse conhecimento é suficiente para superá-los. O inconsciente se dissolve quando trazido à consciência. A dissolução do inconsciente libera energia. A mente sente-se competente e se aquieta. Para que serve uma mente quieta? Quando a mente está quieta, passamos a conhecer a nós próprios como uma pura testemunha. Nós nos afastamos da experiência e do seu experimentador e nos colocamos em consciência pura, que está entre e além de ambos. A personalidade baseada na auto-identificação, em imaginar ser algo, sou isso, sou aquilo, continua, mas apenas como parte do mundo objetivo. Sua identificação com a testemunha se rompe. Da maneira como percebo, vivo em muitos níveis e a vida, em cada um desses níveis, exige energia. O ser, por sua própria natureza, deleita-se com tudo e suas energias fluem para fora. O propósito da meditação não seria canalizar as energias para os níveis mais altos ou forçá-las de volta para o alto, para que os níveis mais elevados possam também prosperar? Não é tanto uma questão de níveis, mas de gunas, de qualidades. A meditação é uma atividade satívica e visa a completa eliminação de tamas, a inércia, e de rajas, a agitação. A pura sátiva ou harmonia é estar perfeitamente livre de indolência e de inquietude. Como fortalecer e purificar sátiva? Sátiva é sempre pura e forte. Ela é como o sol, que pode parecer obscurecido por nuvens ou por poeira, mas apenas do ponto de vista daquele que o percebe. Trate das causas do obscurecimento, não do sol. Para que serve sátiva? Para que serve a verdade, a bondade, a harmonia, a beleza? Elas são seu próprio objetivo? Elas se manifestam espontaneamente e sem esforço, quando as coisas são deixadas por sua conta própria. Quando não interferimos com elas, nós rejeitamos, nem queremos, nem conceituamos, mas apenas as vivenciamos em plena consciência. Essa consciência em si é a própria sátiva. Ela não usa as coisas e as pessoas, ela as preenche. Já que eu não posso aperfeiçoar sátiva, é apenas com tamas e rajas que eu devo me ocupar? Como lidar com elas? Observando sua influência dentro de você e sobre você, esteja consciente de tamas e rajas em operação. Observe de que modo elas se manifestam nos seus pensamentos, palavras e atos, e gradualmente seu domínio sobre você
irá se abrandar e a luz clara de Sattva surgirá. Esse processo não é difícil nem longo. A seriedade é a única condição para o sucesso. A menos que o testemunho da consciência comece a atuar sobre a pessoa e que ela se transforme no objeto de observação em vez do sujeito, a realização não será possível. É a testemunha que faz a realização desejável e atingível.